Se eu começar pela última indagação, por que deixar para depois? É porque a Constituição fala isso. Na contraposição dos direitos constitucionais, a Constituição me dá a resposta, mas a gente vai chegar lá aos poucos. Eu trago aqui duas colocações, são de pessoas estrangeiras, no entanto, aplicáveis para nosso ordenamento, que traz sobre a liberdade e a censura. É muito interessante que, quando a gente fala em imprensa, sempre é aquela preocupação, imposição de censura, censura. A extrema liberdade é o maior medo da própria imprensa, porque você limita, é a autorregulamentação, é a autolimitação, é a autocensura disso, né? Existe a censura prevista na Constituição apenas no sentido de atender as crianças e adolescentes, que elas estão acima dos outros bens, né? Nos demais aspectos, a censura é proibida e sempre ela vem estabelecido o direito de informação, o direito de comunicação na base da liberdade. No entanto, isso não faz que o nosso sistema seja irresponsável, muito pelo contrário. E esses dois discursos vêm justamente dizer isso. Contém a liberdade, é só dar mais liberdade, porque ela vai ter que responder por isso. Eu não quero aqui defender uma imprensa, uma linha editorial livre, responsável, abusiva, mesquinha, vil, de forma alguma. Mas o fluxo natural da mensagem tem que ser colocada para a coletividade, as matérias estão aí. A gente está num momento extremamente decisivo, de mudanças sociais, comportamentais muito grandes, que tem refletido na imprensa. Isso é um fato de duas mãos, né? No entanto, a liberdade de se comunicar não faz com que a imprensa seja responsável, muito pelo contrário. Ela responde por aquilo e faz com que ela pense duas vezes antes de fazer a publicação. O que realmente me contrapõe é o fato de ter alguém dizendo o que eu posso ou não posso assistir, o que eu posso ou não posso ver na minha casa, o que eu posso ou não posso ler. Isso eu acho um paternalismo, e seja ele exercido por quem for, repudiável. Seja o Poder Judiciário me dizer, olha, isto é possível que seja assistido, isto não, vou proibir, a imprensa está proibida de divulgar tal informação. O que o Poder Judiciário tem melhor condições de julgar do que o próprio telespectador? Não o vejo assim. Muitas vezes o próprio Ministério Público também, nos direitos coletivos e difusos, se arvora nessa situação. Olha, esse programa ele não é de uma qualidade agradável, excelente, nós não estamos aqui na BBC de Londres e tudo mais, então isso me faz com que eu tenha uma intervenção do Ministério Público, porque a programação não pode ser dessa forma. Isso é subjugar a coletividade. Não nos agrada, não me agrada esse discurso paternalista do que eu posso ler, do que eu posso assistir, né? Hoje, com as redes sociais, a situação ficou muito mais simples, né? Fazer televisão hoje mudou, fazer livro mudou, escrever jornal mudou, porque é informação instantânea, né? Está todo mundo em crise, todo mundo lá nos bastidores, se perguntando como fazer para pegar a atenção de quem está lá no telespectador, porque ele está sempre com duas mídias hoje, né? Ele está com a televisão ligada e tem o segundo plano, isso principalmente nas capitais. Então, o comportamento muda e a informação também muda o fluxo. E essa informação não tem dono, ela está na rede social antes de estar na televisão, né? E no jornal vai estar no dia seguinte. No entanto, em nenhum momento essa informação ela pode ter uma influência de um terceiro ou do próprio retratado, que diz, não, isso eu quero, isso eu não quero. Não, ela está aí, é o fluxo da mensagem. Eu fiz um abuso, eu vou responder por ele, é claro. Mas impedi-la, eu não vejo nem como lícito constitucional, não vejo como produtivo, como cidadã, né? E não vejo como um aspecto contemporâneo, que a gente tem informação hoje de diversas fontes. Na verdade, a Constituição, o Código Civil é de 2002. O artigo 20, que fala da inconstitucionalidade, isso a gente vê assim, por que agora vem essa discussão, né? É muito interessante que, desde 2002, o artigo está aí, a inconstitucionalidade está aí, porque esse artigo ele não é exclusivo da biografia, basta fazer a leitura dele, estaria abrangido toda a atividade de imprensa.
A leitura é muito simples. Salvo se autorizadas, pode-se divulgar informação com a autorização. Isto está sendo questionado pelo aspecto de biografia, no entanto, o artigo ele é genérico para a divulgação de informações a respeito de uma pessoa. E ele vai além. Ele pode ser proibida. Então, se não autorizada, a divulgação pode ser proibida. E o artigo 21, que não foi colocado, então vou fazer a referência, ele é muito categórico ao dizer a vida privada da pessoa é inviolável e ela poderá tomar todas as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato que a afronte. Então, neste ponto é que você tem, não estou falando em responsabilidade civil, eu estou falando em formas de supressão da informação, formas de fazer estancar o ato que se iniciou. No entanto, bem, vamos fazer mais duas colocações. Desde 2002, estamos aí com esse artigo. Há decisões judiciais, posso afirmar a vocês que todas as vezes, né, são vários anos, aí 15 anos de militância na radiodifusão, e todas as vezes que o artigo 20 vem sendo debatido nas decisões judiciais, normalmente não é enfrentado, porque realmente ele é muito sensível. E se teria que entrar na constitucionalidade dele ou não. Então, se prefere, às vezes um juiz de primeira instância, quando eu falo de jurisprudência, de decisões, eu vou falar de jurisprudência mesmo, porque decisão judicial tem a todo gosto. Vou falar de situações mais pacificadas. E o artigo 20, quando ele vem enfrentado em decisões de colegiado e tudo mais, aí se esquivam do enfrentamento dele. Porque se formos assim, diretamente ao ponto, ele seria inconstitucional. No entanto, há abusos da imprensa que você fala, tão bom ter o artigo 20 na minha mão, eu resolvo isso daqui, com 2 folhas eu sentencio o caso e não preciso estudar muito o assunto. Então, é um exercício o julgamento quando a gente encara o artigo 20 nos excessos da imprensa. A mudança do projeto de lei que está em voga veio por esse debate todo da biografia, que é a questão que se tornou moda, porque basta também alguns artistas, algumas pessoas, celebridades, encamparem campanhas, né? O Congresso se movimenta rapidinho, porque o projeto de lei já tinha sido arquivado, era do Palocci, estava arquivado. No entanto, com essas movimentações recentes dos artistas, tiraram de lá, movimentaram rapidinho, fizeram uma alteração e tudo se movimenta. E ele diz, ele só acrescenta um parágrafo 2º no artigo 20. Então, o artigo 20, o caput continua, o parágrafo único fica o parágrafo 1º, e acrescenta esse parágrafo 2º, para dizer, daí sim, especificamente as biografias. No entanto, o artigo 20 está lá para defender a publicação de notícias referentes a qualquer pessoa. Ainda no aspecto contemporâneo, contextualizado dessa discussão, tem a ação direta de inconstitucionalidade, que está com a ministra Carmen Lúcia. E em novembro, houve a audiência pública, a OAB se pronunciou, como disse a doutora Eliane, formalmente contra a constitucionalidade, a OAB entrou como amicus curiae a favor, né? Então, o artigo 20 ser inconstitucional. Mas a inconstitucionalidade que é requerida pela ANEL, né, a Associação Nacional dos Editores, aqui eu vou ler ipsis literis, né? Para que seja interpretado o artigo 20, seja afastado do ordenamento jurídico a necessidade de consentimento da pessoa biografada para a publicação ou veiculações de obras biográficas, literárias ou audiovisuais. Então, é um pedido de inconstitucionalidade sem redução de texto. O que significa isso? É só a interpretação. Ele está fazendo uma ADIM especificamente na interpretação das obras biográficas. O Conselho Federal da OAB ingressou, foi já aceito um despacho de fevereiro, e, embora haja aí a promessa de ser julgada rapidamente, essa ADIM ainda não foi julgada. Há ministros que já se colocaram realmente como sendo inconstitucionais.
Eu tenho um aspecto prático que, quando eu recebi o convite para vir fazer esse debate, no mesmo dia fui consultada pela produção de um programa para fazer um documentário do Ayrton Senna. Né? Dia 1º de maio fará 20 anos de falecimento do Ayrton Senna. E me ligaram, falaram, olha, doutora, eu quero fazer esse documentário, estou aqui pegando mais depoimentos, pegando todas as cenas nos nossos arquivos, estamos aqui produzindo um documentário bacana, tal. E era uma dúvida, aliás, sobre o aspecto autoral, não era sobre o aspecto direito personalíssimo, imagem, retrato, vida íntima e vida privada. No entanto, como aconteceu até no mesmo dia desse tema, eu falei assim, interessante, né? Ninguém fala de documentário. E é algo usado mundialmente. Você faz documentários de fatos políticos de pessoas, sejam elas públicas ou não. E não se traz questionamento no documentário. E é uma praxe que existe. Você pega lá, faz uma compilação de todas as imagens dos arquivos da emissora, pega entrevista de algumas pessoas que estejam dispostas a falarem, que era do círculo de amizade, entrevista. Você traz outras imagens, concatena os fatos, situa no momento político, no momento esportivo, que seja que a pessoa participou, publica-se isso, e eu nunca vi algum questionamento de quem foi o objeto, a referência do documentado, com relação a essa obra audiovisual, que ela seria, em si, uma biografia. Ela é uma biografia audiovisual. Então, é interessante como a prática não necessariamente reflete a discussão teórica. Né? Então, se tem casos aí emblemáticos que se levam a Brasília, faz campanha, passeata, conversam com os deputados e tudo mais, mas há aí um background, uma exposição de imagem da pessoa que não condiz quando se está falando uma publicação de livro. Né? Então, há aí muitos outros interesses em discussão, porque sobre o aspecto jurídico, onde eu vou ficar aqui, não se sustenta. Porque se é possível o documentário, da mesma maneira tem que ser possível a biografia. Eu não acredito que ponha-se um preço na capa do livro, que juridicamente ele deixa de ser permitido. Né? Seria a única razão que eu vejo de diferença entre uma biografia escrita e um documentário. Eu não acredito que só essa precificação na capa mudaria a natureza jurídica da obra, que é a nossa conversa hoje. A mensagem em si é a mesma. Eu mudei o meio, impresso para o audiovisual. Ok. E mais o que eu mudei? O direito personalíssimo está retratado da mesma forma. Os limites da informação estão tratados da mesma forma. Por que tem o apelo, né, biografia? A Constituição Federal, aqui eu faço a pontuação de outros incisos, traz a liberdade de imprensa. Eu retratei todos aí, não vou repeti-los. São inúmeros as passagens que dizem é livre, a expressão do pensamento é livre, a expressão do pensamento é vedada, a censura, e etc. O que precisamos recordar é que não existem direitos fundamentais em desníveis dentro da Constituição. Todos os direitos constitucionais não tem hierarquia entre os direitos fundamentais. Ok. Então, nós temos de um lado a intimidade, a vida privada, e do outro lado toda a liberdade de expressão. Eu fiz até aqui um pupurri, né, para deixar bem claro que a restrição é vedada, a censura. Normalmente, o artigo 220, quem não é da área de imprensa não chega até lá. Né? Porque o 220 ele vai no aspecto mais coletivo da informação. Porque o artigo 5º, enquanto a gente está falando de direito fundamental, o 220, quando trata, sim, ele trata dos meios de comunicação social. Esse é o título, é o capítulo da Constituição Federal. Comunicação social. Porque é esse aspecto coletivo que é encampado. Então, traz aí a dimensão coletiva do direito à informação. Eu, sinceramente, pessoalmente, dentro dos estudos que eu sempre faço, prefiro o direito à comunicação. O direito de comunicação reflete muito melhor esse direito de terceira geração, né, dentro da tradicional
conceituação, um direito de terceira geração, porque não é o direito só de informar, mas de ser informado. E daí estaria o direito coletivo da população. O 220 volta a dizer que é proibida a censura, seja ela de que natureza for, porque ela fala em política, ideológica e artística. Artista, ele deixou tudo, né? Porque artística é bom gosto, é o que você quiser, cabe aí dentro da artística. E vai também dizer que nenhuma lei vai conter embaraço à imprensa. É um fator que existe na própria Constituição. Por outro lado, nós temos o direito à vida privada e intimidade, que estão também assegurados pelo artigo 5º. Eu não os nego de forma alguma, né? Não poderia nunca fazer a leitura pela inexistência deles, de forma alguma. No entanto, se tivermos o choque desses dois direitos, e daí nós vamos pegar Canutilho, José Andrade, longas pesquisas que nós fazemos, querem entender por que seria esse choque. Se é conflito em tese dos direitos, se é conflito em casos concretos, se é caso de cruzamento dos direitos, ou se é caso de convivência com restrição de entendimento. Convivência harmônica, então os dois conviveriam com restrição de um deles. A resposta que me parece mais adequada é que seria apenas uma restrição. Eles convivem harmonicamente na Constituição Federal. E por que harmonicamente? Porque a própria Constituição diz qual é a conclusão no caso de colidência desse direito. A palavra conceitual usada pela doutrina é colidência, não choque, é a colidência desses dois direitos. Ele diz que a colidência, né, Canutilho é muito claro nisso, ele diz que a colidência desses direitos é sempre verificada no caso concreto, sim, é no caso concreto que você vai verificar esse choque, mas a própria Constituição diz qual é o caminho a ser enfrentado, ela tem a conclusão, porque ela diz que na violação da vida privada e da intimidade, da honra, da imagem também, mas não é isso que nós estamos discutindo hoje, da intimidade da vida privada, é assegurada a indenização. E no artigo, aliás, no inciso é anterior, mas eu alterei para ficar clara a exposição, ele fala que também há o direito de resposta. Então, a própria Constituição traz em si a resposta no caso de colidência desses direitos. Ele traz que é inviolável a vida privada e a intimidade, ninguém vai negar, ninguém. É direito humano, né? É personalíssimo, nasce com a pessoa, ninguém jamais negaria isso. Há casos que pode haver, sim, a sua violação. O próprio Constituinte pensou nisso. Há casos, sim, que ele vai estar restrito. O Constituinte pensou nisso e deu a resposta. Nesses casos, vai caber direito de resposta e irá caber reparação. Ampla, geral e restrita. Que me perdoe as declarações, eu estou fazendo referência a uma entrevista ao Estadão, que dizendo que a indenização demora, é ínfima, não, nunca vai reparar a minha honra, ela é pequena, ela demora. Bem, nesse caso, I'm so sorry das celebridades, não vai caber carteirada no judiciário. Vai seguir o aspecto de indenização de todo mundo aqui que está presente. Não vai caber aqui um tratamento diferenciado, que foi algo proposto. Não, vamos fazer aí um rito diferente para esses procedimentos de indenização. Eu achei realmente surreal uma situação dessa, né? E a resposta da Constituição, você vai ver que não tem supressão da informação. Você tem a resposta a ela, que é um mecanismo tradicional do direito, e a indenização ampla, geral e restrita. Mas a cada violação é uma reparação. Não para evitar a reparação, você vai suprir a informação. Este pensamento parece muito simplista, mas não é. Na tentativa de se evitar novas ofensas, se proíbe o ato. E não é isso que o Constituinte disse. O Constituinte disse, você vai ser livre, mas você vai pagar toda vez que você se exceder. Toda vez que você violar o direito, você vai pagar por ele. Então, você vai pagar quantas vezes forem necessárias, até se autorregulamentar. A ideia do Constituinte seria essa, né? Então, a resposta da Constituição é pela liberdade responsável.
Eu vou fazer a informação, vou divulgá-la, vou responder por ela, 1, 2, 100 vezes que o seja. E também cabendo o direito de resposta. Um parênteses, o direito de resposta, hoje ele estaria aí sem lei que o preveja, porque a lei de imprensa, né, foi declarada e não recepcionada pela arguição de descumprimento de preceito fundamental 130, e ficou realmente sem regulamentação. Há no Código de Telecomunicações um artigo lá dizendo sobre a lei, sobre o direito de resposta. No entanto, a resposta é uma obrigação de fazer. Então, é possível fazer a resposta como obrigação de fazer, artigo 461 do Código de Processo Civil, assim como todas as obrigações de fazer, porque a Constituição o prevê. No entanto, a Constituição, em momento algum, diz: para evitar o dano, vamos suprimir a informação, que é o Código Civil está dizendo. Eu não acredito que quem concebeu o Código Civil pensasse nesse ponto. É uma interpretação que eu não acredito que tenha sido feita na concepção. No entanto, é a leitura do artigo 20. Porque o artigo 20, nas palavras do ex-ministro Edson Vidigal, ele ultrapassa a Constituição Federal. O artigo 20, no afã de proteger direitos importantíssimos, constitucionais, sem dúvida alguma, ele vai além. Ele garante a supressão, retirada de exemplar, ele prevê a supressão da informação para evitar o dano. Mas o Constituinte não optou por esse sistema. Ele optou pelo sistema da liberdade. Aqui eu fiz esses 3 círculos para trazer a diferenciação, né? A gente tem a vida pública, que são os ambientes de frequência comum, né, de frequência coletiva. Temos a nossa vida privada, e só uma observação, essa diferenciação que eu estou fazendo é muito utilizada pelo judiciário. Como a exposição é muito curta, não quis trazer aqui doutrina, porque senão a gente não exaure a matéria, né? A vida privada, que são os aspectos mais restritos da vida, que tem um grupo menor de convivência, então são os amigos, familiares, e a intimidade, que é aquilo que a gente guarda para a gente mesmo. Mesmo nas pessoas públicas, é garantida a intimidade. Não se nega a intimidade mesmo para as pessoas públicas, se elas o guardarem assim, né? Vocês devem se recordar de casos que tivemos de imprensa que se fez guindaste e filmaram, né? O guindaste subia, pela janela se filmava o interior de uma casa para fazer divulgações de cenas íntimas. Isso foi proibido, foi indenizado, etc. e tal. Quer dizer, esta é a intimidade. O que é a vida privada? A vida privada são aqueles atos de ir ao restaurante, ir ao teatro, frequências que a gente pode ter, não só em espaços públicos, mas ir a casamentos ou não. Nas pessoas mais notórias, isto tem uma relevância, porque tem uma relevância saber se o ator foi ou não na estreia da peça do ciclano ou do fulano. Tem relevância os jogadores de futebol ir na boate ou não ir na boate. Tem relevância, tem. Não estou aqui falando esse sentimento, né, mesquinho, vil, eu quero saber, eu quero perseguir, eu vou com câmera oculta e vou pegar a pessoa na intimidade. Não, de forma alguma. Mas são acontecimentos que, para pessoas comuns, não têm relevância. Mas para as pessoas notórias, as pessoas que têm uma reputação social, que gozam de cargos públicos, que chamem essa atenção do público, sim, é de interesse mostrar, né? Eu vi um julgado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele é muito, muito didático, que ele diz assim: o judiciário não tem condições de saber o que o público deve ou não deve assistir, né? É algo que seria infindável a tarefa do judiciário dizer isso, né? E ele vem assim, e muito mais pela qualidade, né? Eu posso analisar excesso e violação. Agora, se me falarem o que é realmente de interesse público e que realmente, né, interesse do público, e a relevância disso, não teria fim, né? E realmente eu entendo a preocupação do desembargador,
Porque se nós entrarmos, né, nos mínimos detalhes, até a posição das notícias, elas são subjetivas, né? A divulgação da informação é algo extremamente subjetivo. O que eu pauto por um jornal é subjetivo. Se eu ponho uma notícia ou não na minha revista eletrônica, se eu ponho na primeira página ou na última página, é um aspecto meu subjetivo. Não há dúvida com relação a isso. Então, não dá para entrar nas miudezas. A gente tem que ver os excessos de violação, o excesso da imprensa, a violação de direitos subjetivos. E, dentro dessa intimidade, existe a intimidade das pessoas célebres também, né? Existe das pessoas públicas, que elas resguardem. É o caso desse que eu comentei, que virou muito conhecido, essa filmagem dentro do apartamento, com a utilização de um guindaste. Há também pessoas, repórteres, que perseguiram, né, artistas para beijar, e ficavam beijando o corpo e tudo mais. Essa violação, ela transpõe a vida privada. Ela vai na intimidade. A vida privada da Marina, né, e aí respondendo se a biografia for sua, eu acho que ela não é de muito interesse. Se fosse uma biografia minha, acho que seria um artigo, né, 2 páginas encerraria o que tem a ser escrito. Quiçá um dia seja diferente. A vida pública, ela não tem restrição de ser divulgada, porque quando você se expõe ao público, você está admitindo que esses fatos sejam livremente circulados. Embora possa parecer óbvio, não são, né? Existem inúmeras demandas judiciais questionando mesmo os fatos públicos, né, que não queiram ser divulgados. Há casos de pessoas que não vão ao trabalho, né, dão uma desculpa que estão doentes, mas vão lá para a Praça Charles Miller. Daí tem um repórter falando do trânsito, a pessoa passa atrás, passeando, né? O chefe viu que não estava doente, e isso causa um constrangimento para a pessoa. É um constrangimento, mas esse constrangimento não é reparável. São essas diferenças que nós temos que ter. Que, às vezes, a situação ocorre uma lesão, ocorre um dano, pode ocorrer. Só que esse dano tem que ser de uma conduta ilícita para ele vir a ser reparável. Se a conduta for lícita, o dano pode ocorrer e não será indenizável. Dentro da vida pública, vou responder a pergunta que a doutora Eliane colocou, que são os retratos, né? Quando ela fala retrato, são as imagens da pessoa, imagem-retrato, né? Carlos Alberto Davi Araújo, o professor, ele faz essa diferenciação, eu gosto demais dessa diferenciação que ele faz, e a jurisprudência vem utilizando, que a imagem das pessoas se dividem de 2 ordens, a imagem retrato e a imagem atributo, né? Então, a imagem retrato, retratação física, né? Daí entraria a caricatura, que já vai estar dentro do aspecto autoral, né? Então, todo o aspecto que lembra a pessoa física, voz, imagem, caracterização pessoal, é a imagem retrato. E a imagem atributo, que é aquela reputação que as pessoas têm no seu meio social, que vivem, né? Muito comum as pessoas jurídicas que não têm honra sofrerem lesão à sua imagem atributo, que é a reputação que a empresa goza no mercado que ela exerce. Dentro deste conflito, já deixei muito claro que ficaria isso de prevalecendo o direito de informação, o direito de comunicação. É uma posição baseada na própria Constituição Federal, pelos artigos ditos, porque nenhuma outra garantia foi tão reprisada, tão dita. É livre, é livre, é livre, é livre. É vedada a censura, é vedada a censura, é vedada a censura. O Constituinte, em todas as passagens, ele vem deixar claramente que é uma liberdade sem restrição, né? O texto constitucional não tem previsão de supressão da mensagem, seja ela mensagem escrita, seja uma audiovisual, seja pela internet, porque a comunicação eletrônica também está lá no capítulo de comunicação social, tá? Então, mesmo que ela fosse pela internet, imprensa, escrita, audiovisual, rádio, da forma que ela vier, a mensagem deve ser propalada e, nos casos de infração, responder por ela.
A única hipótese que tem de supressão da informação é em estádio de sítio, né, por questão de segurança, força maior do próprio Estado. Os dispositivos que falam, né, como nós vimos, da intimidade da vida privada, em nenhum momento diz, de forma alguma, em medida preventiva. Ah, não, para prevenir o dano, vamos retirar de circulação a obra. Não. Fala assim, é inviolável. Eu sei que vai haver casos de colidência. Na colisão, direito de resposta e reparação. E até mesmo aquele artigo, parágrafo 1º do artigo 220, diz: o legislador está proibido de formular embaraços à liberdade de comunicação. Então, dentro destas conclusões que podemos tirar dos artigos que foram citados, se vê que, havendo a colidência, o direito de comunicação prevalece. No julgamento do argumento de descumprimento de preceito fundamental, o 130, em 2011, não sei se vocês se recordam dessa discussão, que estava julgando a lei de imprensa, né? E veio, porque foi interessante que a lei de imprensa era vista como algo que fosse uma, sei lá, uma carta de alforria para a imprensa, e foi entendida como o contrário, que ela segurava a própria imprensa, as incoerências da vida. E quando se julgou a lei de imprensa na arguição de descumprimento de preceito fundamental, veio-se muito a discussão sobre a censura, sobre o direito de comunicação, que isso, no choque com os demais direitos, o qual deveria prevalecer. O ministro Carlos Aires Brito, em diversas passagens, eu cito este ministro, porque em outras situações ele volta a dizer, já no aspecto de biografia, que é o que nos interessa, dizendo que vai, sim, prevalecer o direito de comunicação, né? Ele traz outros argumentos além do que eu estou traçando aqui, né? Eu acho que pelo horário a gente não teria tempo de exaurir a matéria. E ele traz, não, havendo conflito, o judiciário tem que apontar que é o direito de comunicação que tem que prevalecer. Ele diz isso claramente. A reparação existe, direito de resposta existe, no entanto, ofendeu, tem que sim apontar. Então, se você pegar o acórdão da arguição de descumprimento, ele é muito rico nesse debate, porque ele vem trazer sobre a própria liberdade de imprensa. Quando a gente fala censura e liberdade de imprensa, parece até que já está meio um assunto meio passado, né? Ah, todo mundo sabe que tem liberdade de imprensa, todo mundo sabe que é proibida a censura, mas não é bem assim. Existem inúmeras decisões judiciais em vigor que são, sim, censura. Você não pode mencionar o nome de fulano e ciclano em determinadas situações. Então, ela não é tão... ela não anda num descompasso do que acontece no judiciário. E ainda, quando a doutora Eliane fez a exposição, eu achei interessante assim, que a gente estaria matando o pressuposto da biografia, né? Vocês vamos raciocinar comigo. A biografia, o que é a biografia? É o retrato de fatos pretéritos, de coisas que já aconteceram de um determinado biografado. Eu não estou aqui fazendo previsão de futuro do biografado, que fulano vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, sobre fatos já ocorridos. Eu digo que fatos já ocorridos, divulgados na imprensa, são possíveis. No entanto, pelo artigo 20, eles não são possíveis, porque eu estaria dando direito ao biografado, a um eventual, biografado em voga, na primeira publicação, se insurgir com relação a ela. E nisso não fazer acervo suficiente para uma biografia futura. Não sei se você... a ordem cronológica que as coisas acontecem, porque o artigo 20 ele não está restrito à biografia, só o parágrafo 2º, que é objeto do projeto de lei. Se eu vou vetando as pequenas divulgações sobre a vida de pessoas notórias, públicas, celebridades, como queiram chamar, eu estou, sim, restringindo esses diversos fatos que um dia poderia dar ensejo a uma biografia dessa pessoa. Porque a biografia é, de fato, passado. Então, se eu digo que não há fato público que eu não possa compilar dessas pessoas, o artigo 20 não está me dizendo isso. O artigo 20 do Código Civil, ele diz, não, a pessoa pode se insurgir, seja qual meio, o objeto que venha a ser dito. Disse sobre a minha pessoa, eu posso me opor.
Eu posso suprimir aquela informação, tornando ilícita a divulgação dela. Então, você estaria aí dentro de uma análise um pouco mais avante. Eu acho que, sinceramente, acredito e espero que muita discussão a esse respeito um dia caduque, né? Que a gente se eduque, as coisas aconteçam de uma forma consistente, harmônica, né? Numa questão consciente do uso da imprensa. Espero. São meus votos. Oi? Madura, né? A autorregulamentação, a responsabilidade editorial dos veículos, é o que nós esperamos. Mas até lá, se nós dermos ensejo a esse artigo 20, nós estaremos dando abertura. Olha, eu não quero que divulgue isso, eu não quero que divulgue aquilo, porque isso um dia vai virar minha biografia, isso um dia vai virar um documentário meu. Então, nós estamos sim dando uma carta em branco para que a pessoa escolha o que pode ou não pode ser divulgado sobre ela. Né? E foi interessante que nessa entrevista do Estadão que eu mencionei, era representante de um instituto que falava sobre biografia, a repórter, no final, faz a observação. Né? Ela fala assim, é claro, coerentemente, a entrevistada pediu para ler a entrevista antes de eu divulgá-la. Né? Então, assim, muito coerente. Ela fala assim, não pode fazer biografia, não pode falar o que eu quero, né? Das suas palavras. Eu dei a entrevista, agora eu quero ler a entrevista para dar autorização sobre ela. A repórter fez essa observação de uma maneira muito coerente, a entrevistada já mostra ali o que ela pensa. Né? Não é porque virou um livro. Não, qualquer divulgação de fatos da minha vida que não me agrada, eu vou me opor. Né? Eu tenho essa liberdade. A distinção do que o público, que é interesse público e que não é, eu concordo, é extremamente delicado, como diz o professor Walter Seneviva, que é aí já antiquíssimo nessa parte de imprensa, né, e escutando, mesmo conversando com o professor, ele diz, né, é um fio de uma navalha. Né, a gente não está aí falando assim de... O limite não é um rio, né, que passa, tem de um lado que é permitido, do outro é proibido. Não, é um fio de uma navalha. A gente vai estar sempre ali permeando o permitido, do proibido, do excesso, do que deve, o que pode, o que é conveniente ser divulgado. É claro, é uma tarefa difícil, sem dúvida alguma, mas ela é possível. Porque, se tratando de vida de pessoas naturais, o que não pode ocorrer nunca é a inveracidade. Não há dúvida com relação a isso. Os fatos retratados têm que ser verídicos. Para ser uma boa biografia, tem que ser verídico. Com relação à honra, eu tenho até dúvida se pode ou não ter ofensas à honra. Eu acho que a ofensa é uma coisa muito particular nesse caso, porque... se eu for a favor de uma ou outra situação naquele momento histórico, político e tudo mais, e hoje isso vier a público, pode dizer assim, mas ela lá dizia isso e isso hoje é mal visto. Né? Mas foi um fato, eu defendi publicamente, como estou fazendo aqui nessa exposição que está sendo gravada. Daqui a 20 anos, se isso pode vir a não macular minha honra, até poderia. Mas quem se expõe está sujeito a isso. Né? Eu me expus, eu a permiti, eu abri a minha opinião, né? O meu fato da minha vida e coisas assim. Então, até mesmo essa contextualização da biografia, ela é muito perspicaz do biografado, né? Ela é muito particular, porque eu poderia adentrar até nos próprios comentários, eu poderia fazer interpretações sociológicas, políticas, ideológicas, daqueles acontecimentos naquele momento. Né? A informação permite isso, ela tem que ser verdadeira, claro. Não pode partir para ofensa infundada, pessoal, não é isso. Estou falando de algo, exercício com responsabilidade. Dentro desse exercício, é sim permitida, independentemente de autorização. É claro que a situação que daria mais tranquilidade a nós, operadores de direito, seria, sim, a declaração de inconstitucionalidade, né? A interpretação de inconstitucionalidade. Assim teríamos a tranquilidade que não é preciso da autorização prévia. No entanto, mesmo que a DIN não seja julgada, e mesmo que a gente tenha aí o artigo 20 vigorando, eu o vejo como inconstitucional, em quase sua totalidade.
Não tem ADIM para isso, no entanto, em casos específicos, eles podem vir ser declarados nas decisões judiciais. E é coisa que o ministro Edson Vidigal já o fez, declarando inconstitucional o artigo 20, porque ele ultrapassou a própria Constituição, e também o ministro Carlos Aires Brito, quando diz, faz essa leitura. Há inúmeras questões que são problemáticas em tudo isso. Não só esses confrontos, o que o público pode conhecer ou não pode conhecer. Há uma discussão, até fugindo um pouco de biografia, ainda não veio à tona, mas aqui a gente está discutindo o tema, então eu acho que vale o debate, que é o direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento é um direito que está lá, dentro do direito da personalidade. O professor René Ariel Dott, que fala muito bem disso no livro dele, que é um criminalista. E ele fala assim, o que é o direito ao esquecimento? Eu cometi um crime, já paguei o crime. A sociedade tem que esquecer que eu cometi esse crime. Eu já paguei. Eu não posso que a imprensa fique reprisando essa informação minha de uma forma ilimitada. O fato é verídico. Olha como é interessante esse direito ao esquecimento. Quer dizer, o fato é verídico, só que eu já paguei por ele. Eu teria o direito de ser esquecido pela sociedade. O professor René, que é um árduo defensor à divulgação de informação e tudo mais, em artigos que vocês pegarem sobre, embasando aqui até minha posição de uma biografia livre mesmo, vocês vão ver a citação do professor René. Mas ele invoca esse direito ao esquecimento, né, como advogado criminalista. E é muito interessante, porque se você for pensar, fatos biografados também, né, fatos da biografia, poderiam entrar nesse direito de esquecimento. Puxa, eu fiz isso, mas já paguei isso daí, eu quero que seja esquecido. Recentemente, o STJ, recente mesmo, questão de 2 meses, mais ou menos, o STJ julgou um recurso sobre direito de esquecimento de uma emissora de televisão, um caso de repercussão nacional, que era um programa que não existe mais, que se fazia reconstituição de fatos reais acontecidos. Então, não se tinha dúvida que o fato era real. Não havia excesso, porque era só uma reconstituição do fato. Ok? No entanto, a pessoa retratada já tinha cumprido a pena e entrou com a ação, falou assim, eu tenho o direito de ser esquecido disso. Eu demorei 30 anos para que não me apontassem mais nos restaurantes, no lugar que eu frequentava, como autor do crime. Agora vem um programa, depois de 50 anos, era mais ou menos esse tempo, esse lapso temporal que eu estou dizendo, depois de, sei lá, de 40 anos, veio o programa e reconstituiu o crime. E se veio a questionar pelo STJ esse direito de esquecimento. Como as decisões jurídicas têm que acompanhar a movimentação social, que é muito justo, né? A conduta social da gente tem que refletir nas decisões. Neste caso, foi entendido que sim, ele tinha o direito ao esquecimento. Ele já tinha pago a pena dele, ele tinha direito a ser esquecido, ele era um crime, era um caso de um crime, não estou falando aqui de uma biografia, e ele tinha direito a ser esquecido. Não era para todo momento se fazer programas falando sobre a vida dele, sobre o crime que ele cometeu, o que trazia aí uma dor, uma humilhação, renovava uma conduta que ele teve que já estava paga. E é interessante que há anos atrás o STJ tinha julgado de uma forma diferente, não concedendo o direito de esquecimento. Então você vê que as interpretações elas vão também, né, se adequando aos momentos, aos apelos sociais, às necessidades. Se em 88, quando tivemos a Constituição, a imprensa era totalmente livre, todo mundo falou, posso pôr o que eu quiser, né? A máxima foi o sushi erótico. Se isso era o permitido, chegou-se ao extremo de termos ação civil pública dizendo como era para ser feito um programa de televisão, o conteúdo. Quer dizer, alguém de fora, externo, dizendo como deveria ser. O que também é deplorável, né? Dentro desses dois extremos, o que a gente espera é que a imprensa e a população cheguem no bom senso, cheguem no meio termo, no uso consciente e maduro, né, dos direitos. Com relação às minhas conclusões, já disse, então, o uso irresponsável
o que levaria seria a indenização e ao direito de resposta. Com relação às críticas, né, das celebridades, que a indenização é lenta e ínfima, eu só tenho a dizer que é a indenização que cabe a todos, né? Então, tem que caber a eles também. E se o cenário atual não se alterar, né, com o ADIM e com o projeto de lei, mesmo assim, a leitura é que é lista feita a biografia mesmo sem autorização, porque é lista a divulgação de informações verídicas e pretéritas, no caso. Eu não estou fazendo aqui uma atividade futurista, não. São fatos reais que aconteceram e devem ser divulgados. Essas são minhas colocações. Para quem não assistiu, acho que vale a pena, claro, puxando sardinha para o meu lado, um episódio do Porta dos Fundos, que é disponível na internet, no YouTube. Ele fala sobre a biografia, né? E é uma passagem, aliás, inúmeras vezes retratadas num filme, A Queda de Hitler, e eles fazem a reconstituição do filme, né? E dizendo, ameniza essa palavra, né? Dá uma suavizada aqui, dá uma melhorada ali. Acho que não vai ficar muito popular dessa forma que você está colocando, ele despachando, né, com o ministro de imprensa, como deveriam ser divulgadas as coisas. Acho que nesse debate vale assistir pelo humor e porque também daria uma visão de como a gente pode interferir na publicação daquilo que a gente vê.